Prosseguindo com o quadro Histórias do Hulk que foram publicadas no Brasil com a era Panini Comics no título Paladinos Marvel, chegamos aqui a Paladinos Marvel número 11, que é a parte final do arco do Hulk Pretérito Perfeito, aqui com o título de Uma Vez na Vida, o arco do Hulk que faz parte, né, do run do Hulk escrito pelo Paul Jenkins. E agora aqui temos o retorno do grande John Romita Jr. E o mix de Paladinos Marvel ainda se mantém com Justiceiro, agora escrito por Tom Pear e com arte de Manuel Gutierrez. Elektra, agora com o roteiro de Greg Rucka. E a minissérie Fury, com o roteiro de Garth Ennis e arte de Derek Robertson. Bom, falando aqui do Hulk, essa história do Hulk, né, que encerra esse arco do Paul Jenkins, que tem como objetivo explorar a mente do Hulk, mostrando que o Hulk demoníaco, o Devil Hulk, estava atormentando Bruce Banner e tentando fazer com que o cientista acreditasse que ele estava vivendo em um mundo perfeito. Era tudo praticamente uma ilusão do Bruce Banner. E o Hulk demoníaco começou a se fortalecer depois que o Bruce deixou o Hulk verde selvagem à solta para que ele esmagasse o Abominável, descontando o que o Emil Blonsky fez com a esposa do Bruce, Beth, envenenando ela e provocando sua morte. Enfim, o General Ross, aquele general filha da puta, ele usou do Bruce Banner para que o Bruce deixasse o Hulk verde selvagem à solta para que ele destruísse, esmagasse o Abominável e deixasse o Abominável nas mãos do General Ross, que agora o Emil Blonsky está em uma prisão ali psíquica, sendo obrigado a ver várias e várias vezes, incontáveis vezes, as imagens de sua mulher, Nadia Blonsky, sabendo que ele nunca mais vai poder se aproximar dela. E enquanto o Bruce Banner, né, quando ele te vê ali que ele está dormindo, ele está sonhando, esse sonho faz com que o Hulk demoníaco, o Devil Hulk, aproveite a oportunidade para criar ali um cenário e confundir o Bruce Banner, fazendo com que o cientista pense que ele está vivendo em um mundo perfeito. Aí quando o Bruce Banner, nesse mundo, aí, ele tenta procurar alguma orientação, ele recebe a ligação de um senhor Tiratema bastante debilitado, que agora, nessa história aqui, uma vez na vida, temos aqui o momento em que o Tiratema fala para o Bruce Banner o erro que ele cometeu ao deixar o Hulk verde selvagem à solta, que nem o Tiratema e nem o professor foram fortes o suficiente para impedir a manifestação desse demônio, que é o Devil Hulk, que estava se fortalecendo cada vez mais no inconsciente do Bruce Banner. Uma outra história magnífica, como eu havia ressaltado no vídeo anterior, cheio de mensagens subliminares, ocultas, mensagens satânicas, e aqui o John Romita Jr., né, e até mesmo a equipe criativa, Tom Palmer, as cores da Avalon Studios, Arzia Rosiger, e aqui no Brasil, letras de Gisele Mantavares, Comicraft, tradução Fernando Lopes e Marcelo Soares, que ainda vou falar desses dois aqui no decorrer desse quadro da Panini, editor original do John Quesada e Theo Bruford. Eles fazem aqui, com essa história publicada no Brasil, eles fazem aqui um grande trabalho retratando aqui o quão demoníaca é a mente do Bruce Banner, né? O lado negro o lado negro de uma mente humana, né? Como na época lá o Peter David havia ressaltado ali, né, numa história em que o Hulk-Cinza se reencontra com os defensores. Enfim. E é um roteiro muito bem escrito, é uma trama muito bem desenvolvida, tudo o lado psíquico. Aqui não é uma história onde o Hulk está esmagando, na verdade ele já esmagou o Abominável ali, numa edição totalmente selvagem, verossímil, uma edição feroz, animalesca, esmagadora. Então aqui partimos novamente para o que o Paul Jenkins sabe fazer de melhor do personagem, que é a abordagem psíquica, a abordagem psicológica. E a arte do John Romita Jr. é magnífica aqui, como já mencionei, mensagens subliminares, tudo ali, mensagens satânicas. E o John Romita Jr. ele faz um excelente trabalho aqui com a adição da arte final do Tom Palmer. Tá? Tom Palmer. Enfim. E quando a gente vê aqui o Hulk demoníaco atentando Bruce Banner, atormentando a mente dele,
a gente vê que o Hulk demoníaco ele tem ele faz uma oferta para o Bruce Banner. Se o Bruce Banner, ou seja, para o Bruce Banner nesse mundo perfeito, que o próprio Hulk demoníaco cria esse mundo perfeito para confundir o Bruce, ele diz ali, você tem duas escolhas, ou você deixa esse mundo perfeito ali para se entregar a mim, ou você se entrega totalmente, ou seja, enfim, né, ele faz uma escolha, eu não me lembro bem, embora que faz um tempo que eu não pego a minha edição aqui de Paladinos Marvel, que inclusive veio com páginas repetidas, né? Agora aqui já temos vários vacilos da Panini, um erro na gráfica da Panini, páginas repetidas e histórias que a Panini pulou. 3 erros aqui, infelizmente isso aí, essas mancadas da Panini com o tempo vai combinando em mais mancadas ainda, enfim. Como já disse aqui, então o Hulk demoníaco faz uma proposta, eu não vou dizer aqui como ele faz uma proposta para o Bruce Banner, ele tenta fazer com que o Bruce Banner deixe, né, esse mundo perfeito que o próprio Hulk demoníaco criou no inconsciente do Bruce, para que o Bruce abandone a mulher e os filhos dele e acabe se rendendo ao demônio e fazendo com que o Hulk selvagem, né, o demônio acabe tomando posse, ele acaba tomando posse do corpo do Hulk selvagem para causar destruição. Aí, quando a gente pensa que no fim, né, que o Bruce Banner vai ficar com a mulher dele e não vai se render às tentações desse demônio, a gente vê o contrário, a gente vê que o Bruce Banner, ele deixou a mulher e os filhos dele, né, nesse mundo perfeito, e acabou fazendo as vontades do diabo, cara. Então é uma cena bem intensa, e ali a gente vê que o próprio diabo era o próprio Bruce Banner ali, que acabou, né, se fortalecendo, né? Ou seja, foi criado na própria mente perturbada dele, né? Na própria psique dele. O Hulk demoníaco é o próprio Bruce Banner, enfim, que estava atormentando ele mesmo. Então a gente vê aquele transtorno de dupla personalidade, o transtorno de dupla personalidade, aqui de uma forma muito mais insana, muito mais intensa e muito mais cruel ali por parte do Paul Jenkins. O Paul Jenkins ele dá um passo além do que o Peter David havia feito ali. O Paul Jenkins é muito mais sério aqui, muito mais pé no chão, é muito mais coeso na qualidade das histórias, é um negócio impressionante. Enfim, né, eu já praticamente contei tudo dessa edição. O Bruce Banner, ele acaba fazendo o que o Hulk demoníaco quer, trazer o Hulk selvagem, deixar o Hulk selvagem na posse do Hulk demoníaco, que é o próprio Bruce Banner. Aí o Hulk demoníaco, no sonho ali, ele vê que ele tomou o controle do corpo do Hulk verde selvagem, e o Hulk selvagem acaba causando uma destruição absurda no sonho do Bruce Banner. Aí quando o Bruce acorda, ele começa a derramar uma lágrima nos olhos, porque ele sente saudade da mulher dele, Beth. E aí a gente vê como a morte da Beth Banner causou um abalo emocional do Bruce Banner, que ele fez com que o Hulk se tornasse mais demoníaco, mais poderoso, mais demoníaco, que era algo que o John Byrne havia estabelecido ali, depois passou para outros escritores, né, como Jerry Ordway e, por fim, o Paul Jenkins. Mais uma edição fenomenal, o final desse arco, né, que começou ali com o título de Pretérito Perfeito, agora Uma Vez na Vida, enfim. Bom, e aqui vamos partir para a próxima. Eu acho que vai dar para falar da próxima aqui. Vamos lá. Paladinos Marvel número 12. Na verdade, eu não tenho nada para falar de Paladinos Marvel número 12, né? Então vamos aqui avançar. Porque no número 12, embora trouxe um mix aqui bastante competente, né? As histórias do mix são bastante competentes. Justiceiro, Elektra, Fury, enfim. 2 histórias do Fury, inclusive eu na época não comprei, porque não tinha história do Hulk. Então vamos aqui partir para a última edição de Paladinos Marvel, que é Paladinos Marvel número 13, onde no mix tivemos aqui Justiceiro, agora do Tom Pear e Manuel Gutierrez, Hulk do Paul Jenkins, e agora com arte do Kylie Hotz, tá? Arte final do Eric Powell, enfim, o negócio começa a mudar aqui. Elektra do Greg Rucka, e aqui, olha só, a nova fase da Elektra tem a arte do Joe Bennett, Benê Nascimento, que também faz um excelente trabalho aqui na Elektra. E depois aqui tivemos outra história da Elektra aqui, com o roteiro do Greg Rucka e arte do Joe Bennett, Benê Nascimento. Olha só que interessante aqui, inclusive eu tenho essa edição. Bom, aqui falando do Hulk, nós temos uma história do Hulk chamada Animus, tá? Onde o Hulk, ele tem que enfrentar um ser que se alimenta de puro ódio, e esse ser chama Animus.
Ou seja, ânimos é um termo para deixar a pessoa animada, deixar a pessoa animada a fazer o que essa entidade quer, né? Animar a pessoa, na verdade, né? Deixar a pessoa disposta a fazer o que essa entidade quer. E aí, essa história é muito interessante, porque ela lida com ciúmes, é que nem, por exemplo, a Angela Lipscomb, embora ela nunca falou para o Bruce Banner, né, o colega a quem ela está tratando, né, do problema psicológico, tentando curá-lo da doença degenerativa ali, ela nunca falou que ela estava de saco cheio do Bruce Banner e queria que o Bruce Banner fosse mais assim atirado com ela, né? E isso alimenta esse ser, né, que se alimenta de ódio, Animus, para fazer com que para atacar o subconsciente do Bruce Banner e convencer o Bruce Banner de que a Angela Lipscomb não achava ele um fraco e que no fim ela iria ficar nos braços do Leonard Samson. Olha que loucura, cara. Isso já, a parte disso já foi meio que explorado ali naquela história onde o General Riker, né, os Cães de Guerra, na penúltima parte do arco Os Cães de Guerra, onde o General Riker começa a torturar o Professor Hulk naquela prisão psíquica. Aí tem a manifestação do Joe Tiratema, aí o General Riker fala, tá vendo aí, o Banner? O seu amiguinho aí, o Dr. Leonard Samson, já está de mãos dadas e abraçado com a sua colega de faculdade, que é a Angela Lipscomb, para atormentar o Tiratema e fazer ele ficar com ciúmes. Inclusive até o Tiratema fala uma fala fenomenal ali do Paul Jenkins, de falar, que se foda, tem mais sereias da onde essa aí saiu, quero que se foda, não tô nem aí. Enfim, que o Joe Tiratema é a manifestação adolescente do Bruce Banner. Esse run é fenomenal, eu não tenho queixa nenhuma desse run. Aí essa entidade, ela nessa história, ela faz exatamente isso, provocar o ciúme. O Bruce tem ciúme da Angela, e aí a Angela, ela se sente meio que presa por estar cuidando do Bruce Banner, e o Dr. Leonard Samson se sente impotente em saber que o Hulk é muito mais benquisto do que o próprio Leonard Samson, por mais que o Leonard Samson, né, o Dr. Leonard, não era Samson, na verdade, Samson é Sansão, né? Samson, ele acabou recebendo o nome de Samson quando acabou banhado de radiação gama e ficou um Sansão ali fortalecido por gama. Na época era o Dr. Leonard, do psiquiatra. Aí o Leonard Samson é interessante, cara, porque nessa história aqui, ele se sente impotente. E quanto mais ele se sente potente, mais essa entidade ataca o subconsciente das pessoas que sentem ciúme e tudo mais. Ataca o subconsciente da colega do Bruce, que é a Angela, do Leonard Samson e do próprio Bruce Banner. E, obviamente, aqui o Tiratema se manifesta, porque o Tiratema é aquele cara bem machista, cara não, né, aquela persona do Hulk machista, ciumento e tudo mais. Ele representa ali o lado instintivo do Bruce Banner, né, aquele lado que ele não deixa nada passar batido, né. É o Hulk, não deixa de ser o Hulk, mas aqui, diferente do Hulk Verde Selvagem, que age de uma forma destruidora, o Sr. Tiratema, ele é muito mais maldoso, né, quando ele quer destruir um oponente em particular, assim, ou seja, até mesmo psicologicamente, tá? Enfim. Bom, o vídeo já está chegando ao fim, enfim, essa história é basicamente isso, Animals, que teve a arte aqui do Carly Hotz. O Carly Hotz é um excelente artista. O Hotz, ele consegue trabalhar as facetas do subconsciente de uma forma que poucos artistas conseguem, tá? Até porque ele provou isso numa publicação de uma editora cristã, né, chamada Kingston, e uma história, um especial chamado Inferno, Hell, que teve a arte do Carly Hotz. O cara realmente consegue trabalhar essas facetas do subconsciente como ninguém. E essa história aqui lida com ciúme, e depois no fim, né, o Bruce Banner mesmo, o próprio Bruce Banner decide combater essa entidade aí. Bom, eu vou ver se eu consigo comentar mais sobre essa edição no vídeo posterior. O vídeo já tomou muito tempo. Continue acompanhando esse quadro, histórias do Hulk publicadas no Brasil, com a Era Panini Comics, e agora a bola da vez é a publicação Paladinos Marvel. Eu sou o Tape 360 e você está no canal Tape 360.